com mais informações agora. Contato com o Edgar Moy, ele que é coordenador do Serviço de Urgência e Emergência, né, da nossa UPA 24 horas aqui em Juí. Vamos falar sobre as atividades da UPA, até fazer uma avaliação dos trabalhos realizados aí desde a mudança das ações aí que vinham sendo realizadas junto ao pronto atendimento e agora no novo local, né, próximo aí ao Ginásio Municipal de Esportes Wilson Mânica. Edgar, prazer em conversar com você aqui mais uma vez no Repórter na Tarde. Eu sei que você detalhasse como é que está o atendimento, como é que estão aí todos os trabalhos aí na nova unidade da UPA. Boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes. Iniciamos os trabalhos na UPA então, no dia 20/7 e desde então estamos tendo sempre a cada dia recordes de atendimento, né? Muita procura dos pacientes. Até hoje é um dia que ontem e hoje atipicamente deu um pouco menos, né? Um volume um pouco menor, mas assim, um grande número de atendimento, uma grande busca da população para o atendimento na UPA, acima do que a gente esperava que fosse, né? Até porque no momento em que o pronto atendimento veio para cá, esse serviço de urgência, né? Veio para a UPA, acabou que a gente está recebendo aí uma demanda de pacientes de urgência maior, né? E o serviço, as pessoas que buscam atendimento não urgente ainda estão vindo, ainda não tem esse entendimento da real função da UPA, o que se trata dentro do serviço da UPA, né? E isso acarreta um volume muito expressivo de atendimento. Então, hoje, uma estatística do dia 20/7 a 12/8, então aí 33 dias de atendimento, nós tivemos quase 4.957 consultas médicas neste período, então volume muito expressivo de atendimento por dia. Em alguns desses com uma ênfase muito maior. Então, na semana passada aí, a quarta-feira, a sexta-feira foram dias. Sexta-feira, então, nós tínhamos lá, primeiro dia de atendimento, 20/7, 300 atendimento, e na sexta-feira a gente passou desse número aí, nós passamos de 300 atendimento nas 24 horas de funcionamento da UPA. Sim. Pois é. Bom, Edgar, tem algumas reclamações, é claro que isso digamos que de certa forma, as pessoas até acontecer esse entendimento e se alinhar também o atendimento, problemas acontecem. Na última semana tivemos aí algumas pessoas reclamando com relação que chegaram até aqui na Repórter referente à situação de falta de médico, né? Quantos médicos estão atendendo? Porque um senhor até ligou para cá e disse que ele chegou na UPA que tinha pessoas esperando desde as 10 da manhã até a 1 da tarde, somente havia um médico atendendo. Depois das 14 horas que chegou mais um médico. Quantos profissionais atende no momento na UPA? Não, nós mantemos 22 médicos atendendo 24 horas por dia. Tá? O que às vezes acontece, que é uma situação, por exemplo, da sexta-feira, nós tivemos um número muito grande de urgências. Então, o que o paciente se baseia? A gente tem lá uma tela onde ficam os nomes das pessoas que estão para ser chamado, né? E quando a pessoa é chamada do consultório 1, consultório 2, qual dos locais ela vai ir, sabe? Acolhimento e tal. E quando a gente tem uma situação de maior urgência, o que acontece? Um dos profissionais vai para o atendimento da urgência, que são os pacientes que entram ou via ambulância, ou às vezes carro particular na rampa, situação mais grave, né? Que são identificados como grave, e esses pacientes nem passam pela recepção, nem passam por aí, porque são situações de gravidade, e as pessoas hoje não enxergam esse volume, esse fluxo. Se chegou alguém de ambulância, se saiu alguém de SAMU ou não, no pronto atendimento passava-se pelo mesmo lugar, então no geral as pessoas enxergavam e daí elas sabiam, nesse momento chegou uma
uma urgência, né? Então tem só um médico chamando na tela ou no televisor, porque o outro está na urgência. Aqui na UPA, como é um fluxo diferente, eles não enxergam, mas não quer dizer que não tenha 2 profissionais atendendo, tá? Então a gente mantém 2 profissionais 24 horas atendendo, tá? Sim. E quando tem então esse volume de atendimento de urgência, isso retarda sem dúvida os pacientes que estão lá na recepção aguardando. Por quê? Porque eles foram classificados em situação não urgentes. Então eles não estão aguardando para ser atendidos porque as equipes não querem ou o pessoal não quer atender. É porque tem situações mais graves. E aí, se nós observarmos e formos colher a história desses pacientes, enfim, das 10 da manhã, 1 da tarde, ficou aguardando atendimento. Qual era a situação que ele veio buscar atendimento na UPA, né? Era uma situação de risco de vida? Tinha risco de morte para esse paciente? Não tinha risco de morte, porque as reclamações em geral são isso. São pacientes, pessoas que aguardam mais tempo, porque tem uma classificação, porque tem situações que não são risco de vida, que são situações que deveriam ser atendidas e resolvidas junto às unidades de saúde, tá? As pessoas precisavam buscar esse atendimento no posto de saúde para que fosse resolvido, que lá tem suporte e condições de resolver isso, né? Se observarmos mais uma vez, como eu digo, as situações de reclamação não são pacientes que chegam à UPA em situação de risco, em urgência, emergência, estado grave, porque todos esses pacientes têm prioridade de atendimento, são atendidos de forma imediata, tá? E os pacientes, as pessoas que aguardam, elas aguardam porque elas não são urgentes. Todos os que forem mais urgentes vão ser atendidos primeiro, prioritariamente. Mas estou há 2 horas esperando o atendimento e agora tem uma situação aí, por exemplo, o idoso e a criança, eles estão na prioridade também, além da classificação de risco, dentro das cores eles têm prioridade de atendimento, né? Então, lá, se nós tivermos 10 pacientes classificados verdes, tiver 2 adultos, 2 crianças, eles vão estar antes no atendimento do que os demais. Mesmo sendo pouco urgente, eles vão estar antes nesse atendimento, né? Dentro da sua cor, dentro da sua classificação de risco. Então, essa falta de entendimento que se dá no sentido de que as pessoas buscam esse atendimento pelas situações mais variadas, e as situações que não são urgentes podem aguardar mais tempo, 2, 3, 4 horas, sim, de acordo com o volume de urgência que tem, vão precisar aguardar, sim. Nunca é deixado de atender ninguém. No entanto, as pessoas precisam saber que aquilo que não é urgente, aquilo que não tem risco de vida, aquilo que que é menos urgente, elas vão precisar aguardar por esse atendimento, porque se nós pensarmos aí que nós tivemos mais de 300, em torno de 320 atendimentos, né, em 24 horas. Então, 2 médicos de dia e 2 de noite. Se nós fizermos esse cálculo, nós vamos ter mais de 80 atendimentos para cada médico nesse dia. Tá? E aí, da mesma forma, 80 atendimentos, e nós formos colocar para cada um deles aí um tempo de consulta, nós precisamos de um tempo para poder, paciente mais grave vai ficar lá 10, 15, 20 minutos, 1 hora, 2 horas, dependendo da situação, uma equipe toda junto com o paciente de urgência, né? E que todos os demais que não são urgentes vão ficar aguardando para esse atendimento, e aí nessas situações é que acontecem a situação de reclamação, a situação de briga, né? A gente teve um episódio na sexta-feira aí, aonde situações não urgentes estavam fazendo a sua reclamação no sentido de que estavam aguardando mais tempo. Situações não urgentes, infelizmente, precisam aguardar o atendimento, que tudo que for mais urgente vai ser atendido anteriormente, né? Na sexta-feira que você frisou, foi com relação a essa situação de pessoas que buscavam um atendimento mais rápido, é isso, Edgar? Não, na sexta-feira a gente teve aquele incidente, né? Que até circulou em algumas redes sociais,
das pessoas querendo invadir e tal, porque estava demorando o atendimento. É resolutivo? Não, não é resolutivo. Por quê? Eu vou invadir, vou brigar, vou xingar. As pessoas que aqui estão trabalhando com um monte de gente, um monte de paciente, né? A gente está trabalhando com vidas de pessoas, né? Da mesma forma, as equipes têm que ser sensíveis, são extremamente sensíveis no sentido do que? De conseguir identificar, de conseguir atender, dar atenção ao atendimento necessário para cada paciente. Mas, como eu já disse, 80 pacientes para atender por profissional médico falando, nem falando dos demais procedimentos e das demais situações que são muito maiores, né? Mas em relação à consulta, em torno de 80 consultas por profissional neste dia. Então, assim, não tinha como os profissionais conseguir fazer esse atendimento em um número maior que isso, né? Em um tempo mais rápido, por exemplo, e com qualidade, né? Senão a gente vai discutir que a gente quer que o atendimento seja extremamente rápido e que tenha uma qualidade de um atendimento que seja mais demorado. Então, não se consegue tudo isso. As pessoas que aqui estão trabalhando, trabalham assim no seu limite de exaustão, no sentido de que tem muita gente para atender. Está vindo muita gente. E o que volto a dizer, a gente precisa frisar muito disso, é o quê? É que está vindo um percentual muito grande de pessoas que não deveriam estar nesse local para atendimento, né? Então, assim, para a gente ter uma noção disso, os pacientes que são urgência e emergência, que vieram nesses períodos, quase 5 mil pacientes, 4.957, desses aí, nós tivemos, então, deixa eu só ver aqui, nós tivemos 721 pacientes que eram pacientes de urgência e emergência. Aquele paciente que a gente precisa de um tempo maior, às vezes 1, 2, até 3 horas por paciente, para conseguir atender, estabilizar, dar sequência, dar encaminhamento para eles, né? Alguns vão para a UTI, alguns vão para o hospital, alguns vão para aquilo que necessita. Então, assim, desses 721 pacientes eram vermelho e amarelo, urgência e emergência. E os demais pacientes eram verde e azul, ou seja, situação que não são urgentes. O nosso maior volume de atendimento são situações que não são urgentes. Então, essa reclamação, muitas vezes, ela está vindo de pessoas que deveriam ter no seu posto de saúde, deveriam ter procurado, não procuraram, vieram para a UPA, não vai ser negado atendimento para ninguém. Não, nunca vai ser negado. No entanto, elas vão precisar aguardar isso, porque a gente não consegue atender todas as urgências e tudo que não é urgente junto ao mesmo tempo, né? Sim. Bom, aquele caso que teve também foi na semana anterior, com relação a uma criança que veio a óbito após o atendimento. O que aconteceu nessa situação aí também, Edgar? Isso eu acho que está sendo já investigado pelos órgãos competentes, né? Essa criança teve um atendimento aqui na UPA, foi feito um diagnóstico e posterior a isso ela buscou fora disso um outro atendimento secundário, né? E aí tem que se aguardar um laudo pericial, né? Da perícia, o laudo da necropsia dessa criança que vai identificar então as causas de mortes dela, e a investigação já está acontecendo para identificar aonde que está a falha, onde aconteceu o problema, se existe alguém responsável teve uma situação de negligência de alguém dos envolvidos, né? Então aí são todas as pessoas envolvidas na situação, né? Então acho que opinar sobre o assunto não é válido no sentido que a gente tem um atendimento feito na UPA, todas as informações desse atendimento. O que tem depois disso, depois do atendimento, da liberação dessa criança, a gente não tem mais informações. Então, acho que isso vai conseguir se resolver após, então, essa investigação e após este laudo, né, da necropsia dessa criança, que vai identificar de forma correta a causa de morte dessa criança. Quer dizer que aí na UPA o procedimento adotado foi o correto, disse dessa forma? Isso, avaliado
pela responsabilidade técnica que se vê a partir de tudo aquilo que se identificou nessa criança e a situação que veio, que teria sido um atendimento adequado. Mas da mesma forma que, como eu já disse, isso tem as autoridades competentes aí que vão investigar isso e vão em busca desta resposta, né? Sim. Bom, Edgar, para concluir, agora, como você frisou, tem muitas situações que as pessoas estão se deslocando até a UPA e não são casos de urgência, como é a função, a finalidade mesmo da unidade de pronto atendimento 24 horas. Qual o alerta, qual a orientação que se faz nesse aspecto para tentar amenizar essa situação, todo esse quadro? Que as pessoas, que a população busque sempre, antes de vir para a UPA, vá no seu posto de saúde e procure pelos profissionais, médicos, enfermeiros das unidades, em especial os enfermeiros, para que eles façam o acolhimento, que eles escutem esse paciente, para que eles identifiquem a necessidade desse paciente. Sempre que o paciente for em uma unidade de saúde e for identificado pelo profissional enfermeiro da unidade ou por quem for fazer o seu acolhimento, que é uma situação de riscos, que é uma situação de urgência, a própria unidade, se não tem condições de fazer o atendimento, se está fora do alcance da unidade, condições de prestar uma assistência, eles vão solicitar um encaminhamento, vão fazer esse encaminhamento para a UPA, mas que as pessoas busquem primeiramente o atendimento nas unidades, porque nós recebemos muitas situações de pacientes que vêm para renovação de receita, paciente que vem mostrar exames, paciente que vem em busca de consultas com especialistas, situações crônicas, de doenças crônicas, né? Que isso a gente não tem nem suporte para fazer um atendimento adequado, no sentido que aqui a gente não solicita encaminhamentos para especialista, receitas controladas. Médico plantonista, ele está aqui para atender a situação da urgência, a receita já é controlada, o medicamento já é controlado, já tem esse nome, porque ele precisa de um médico que tenha conhecimento do paciente, que conheça o histórico, que conheça a necessidade do uso, que conheça o tempo que ele está usando, todas as demais medicações que o paciente usa, no sentido de pode-se usar, tem alguma interação medicamentosa nesse sentido, né? Então, orientação para a população. Todos têm muito mais fácil do que vir para todo mundo se deslocar para a UPA, é primeiro se deslocar ao seu ambulatório de referência, aquele que é mais próximo da sua casa, procurar atendimento da unidade básica de saúde. Quando a unidade básica de saúde não vai conseguir resolver o problema, porque é muito mais, uma coisa mais urgente do que eles podem atender, essas unidades vão fazer um encaminhamento. Sem dúvida, se todas as situações fossem desta forma, nós teríamos uma qualidade de atenção dentro da UPA muito melhor, pelo sentido que não teríamos a superlotação, não teríamos toda essa pressão do atendimento, né? E seriam atendidas exatamente as pessoas que precisavam ser atendidas dentro do serviço, e essa atenção ou esse atendimento, sem dúvida, seria mais qualificado. Tá certo, Edgar. Agradecemos então a sua participação aqui no Repórter na Tarde, destacando um pouco os trabalhos aí que são realizados na UPA 24 horas. Uma boa tarde a você, bom trabalho. Boa tarde, amigo. Bom trabalho a todos.